Fala pessoal, esse vídeo aqui é a parte 2, é a continuação do último vídeo que eu fiz aqui nesse canal chamado Rubem Gonzalez não é especialista em segurança pública. Eu não vou repetir as mesmas coisas que eu falei na parte 1, então eu sugiro a vocês que assistam a parte 1 para vocês poderem entender melhor a parte 2. Então vamos lá. Teve um momento da live que o Rubão ele falou que a DPF do STF, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a polícia de fazer incursões e operações em comunidades. E isso é uma falácia, né? Isso não é verdade, tanto que os moradores relatam isso, né? Que há sim operações, e os jornais também relatam isso, né? E tanto que o Rubão se contradisse na live que ele fez no podcast Três Irmãos, quando em um certo momento ele falou que há operações quase todos os dias contra milícias. Então, como é que a DPF proibiu da polícia fazer operações e incursões se há operações todos os dias, como o Rubão falou, contra as milícias, né? É meio contraditório isso. Então, a DPF seria seletiva, quer dizer, com milícia vai e com facção não. É isso? É meio esquisito isso, né? Enfim. Então, assim, a gente sabe que o Rubão passa, pelo menos a visão dele, é de uma visão de uma segurança pública, de uma política de segurança pública mais de confronto, né? De operacional, né? De ter que prender matou, etc. E não tem aquela visão ampla, né? De segurança pública que envolve o assunto necropolítica, carceragem em massa, encarceramento em massa, desculpa. A política de drogas, né, é fundamental, né? A lei, você não pode ser proibicionista e ao mesmo tempo querer combater o tráfico, né? Não há política de segurança pública sem falar combate ao tráfico, sem falar da política de drogas, né? A regulamentação, certo? Porque não adianta você combater uma organização sendo que você proíbe a substância dessa organização, né? Porque é a lei da oferta e da demanda. Isso é o básico, é o modelo básico do combate ao tráfico, substâncias ilícitas, né? É o básico, é o básico. Todo mundo sabe que você tem que ir no braço financeiro da parada, né? E todo mundo sabe que esse modelo de confronto da necropolítica, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. A gente importou essa lei proibicionista dos Estados Unidos, né? Racista, né? Dos anos 40, depois da lei seca, né? A gente importou isso e a gente está aí, com o narco-estado e a situação piorando cada vez mais. Teve até um momento que o Rubão falou que a vida é enxugar gelo, né? O Rodrigão estava falando lá, pô, mas isso não é enxugar gelo e tal. Ele falou, a vida é enxugar gelo. Não, não é. Nem tudo é enxugar gelo. Principalmente quando você fala de prosperidade, principalmente quando você fala de segurança pública, que é uma coisa que você não tem como enxugar gelo. Pelo contrário, você tem que fazer uma mudança estrutural ali, né? A gente quer viver no mundo sem criminalidade, com menos criminalidade possível. A gente quer ver no mundo em que as substâncias sejam regulamentadas na mão das farmácias, do Estado, né, da política de saúde, atrelado à política de drogas, né, que não é penal, deveria ser de política de saúde, tirar as armas ali daquela galera ali, daqueles jovens, né, e, cara, comercializar, fazer um negócio patenteado, um negócio regulamentado, certo? Teve uma hora que o Rodrigão, ele falou assim,
ele começou a perceber o seguinte: pô, cara, o policial ali tem que sair vivo, né, desses negócios. Não é legal ficar botando toda hora a operação, mandar, né? Pô, parece que o cara não tem nenhuma empatia, assim, que eu digo, né? Não tem nenhum conhecido, né? Que, pô, tu vai botar, imagina a família. Vocês acham que família de polícia, o pessoal fica tranquilo quando sai no dia, não sabe se vai voltar, né? Não fica. Então, assim, tem que ter, tem que, sabe, prezar pela vida, principalmente, né, do policial. Tem que evitar que haja confrontos. Mais inteligência, menos confrontos. Esse é o ideal, né? O policial, o Rubão falou ali, o policial nasceu morto. Infelizmente, não deveria ser assim, né? Porque o policial ele não deveria prestar serviço para subir e ficar trocando tiro, né? Isso não seria... o policial não nasceu para isso, na verdade, né? Infelizmente, esse é o modelo que a gente tem hoje. Porra, peraí. Se você vai ficar levantando a bandeirinha ali, né? Se você tem conhecido, né, policial, você vai falar, pô, que legal, vai lá combater seguir ordem de governador, de comandante, né, que faz a logística ali, vai lá fazer para eu ganhar voto, vai lá morrer, né, vai lá morrer em função do Estado. Isso não tem lógica, sabe? É um discurso também ambíguo. Então é sempre uma visão muito rasa de segurança pública, muito direcionada a confronto. Por exemplo, por que ele não fala, já que ele preza tanto pela vida dos policiais, né, que já é estranho ficar mandando fazer incursão, né? Por que ele não fala das reformas urgentes nas polícias, né? Como a desmilitarização? Aí ele vai falar que é coisa de esquerdista isso? Desvincular a Polícia Militar das Forças Armadas e mudar a estrutura das patentes. Uma carreira única, uma entrada e uma progressão interna, né? Você vê aí jovens concurseiros aí que têm ensino superior e vão para delegado, o cara chega lá com 20 anos de idade, um moleque. Aí, pô, tem que dar ordem para gente que trabalha ali de 40 anos de carreira, 40 anos de polícia, uns coroa, né? Ou seja, o moleque não sabe nada, né, na prática, né? Então, isso aí tem que mexer, né? Ciclo completo, fazer desde patrulha até investigação, ouvidorias independentes. Então, por que ele não fala isso, por exemplo, né, já que ele quer melhorar a segurança pública? E outra coisa, eu sei que é uma coisa quase impossível falar da banda podre, mas acho que todo mundo sabe, todo mundo, não sou eu que não estou tirando isso do baú, né? Todo mundo sabe que só existe o tráfico, né? Só existe isso porque há, primeiro, a lei proibicionista, né? E a anuência de certas autoridades, certo? Como eu expliquei no último vídeo, quando eu falei do início do CV, né? Quando estava lá o CV, os cabeças que não moram no morro, né? Todo mundo sabe que mora nos bairros nobres, certo? Então é isso, cara. É tudo um pacote, né? É tudo um pacote. Você tem que trazer, né? Para a gente poder trabalhar junto isso. Então é uma visão meio... Pô, cara, por exemplo, o Tropa de Elite, né? Já que o Rubão falou do filme, né? Estou falando do filme. O Tropa de Elite 1 era o quê?
era tipo o Velho Testamento. A Tropa de Elite 1 mostra que você, né, mostra lá a situação dentro dos batalhões e, né, e depois os caras fazendo a prova, né, até a vida dentro da Tropa de Elite, mostrando que ali havia, no BOP não existia corrupção, diferente de hoje, né, 15 anos atrás era diferente. O contingente ali era de 400 homens, né? Depois do Tropa de Elite aí já aumentou para 800, e aí deve ter hoje, sei lá, hoje não sei o número exato, 2.000 e pouco, 3.000, sei lá, 4.000. Então hoje a gente vê notícias que há uma certa corrupção, né, no próprio BOP, né, no próprio Tropa de Elite. Então você tem que ter essa visão mais ampla quando você for falar de segurança pública, né? Mas eu não estou aqui para ficar falando nisso. Achei legal ele ter falado de saneamento básico, inclusão, né, educação, postos de saúde, etc, etc, etc. Mas para isso tem que ter acoplado em paralelo tudo isso que a gente veio falando aqui, né? Porque é um Estado paralelo, mas na verdade não é um Estado paralelo, né? O Estado, ele faz com que aquelas áreas ali sejam um Estado paralelo, se é que vocês me entendem, né? Onde não se pode adentrar ali, não é verdade? Onde há uma espécie de, eu não gosto de falar isso, anarcocapitalismo. É um Estado paralelo que quem sustenta é o próprio Estado, enfim. Uma coisa que eu tenho que concordar com o Rubão é que a esquerda não existe, né? A esquerda raiz mesmo, como massa, né, é diferente. A esquerda não existe como massa, né? Ela existe, mas ela não existe como massa, né? Isso eu tenho total de acordo com o Rubão. E eu reparei ali que ele falou que os amigos do MBL, ele fez uma live lá com o Brigadeiro, não é de me espantar ele fazer uma live concordando, os dois concordando, né, falando a mesma coisa, criticando a universidade pública, né, ciência, etc. Né? Então isso são coisas meio são retóricas, né, narrativas de direita mesmo, né? E ele falou, os amiguinhos do MBL, eu vou conversar com eles para ver se o Partido Missão do MBL foi o único que chamou para fazer, para participar, me filiar. Então, assim, todo mundo sabe, eu já fiz vídeo sobre isso, sobre o Partido Missão, o que eles representam, né, quem é o MBL, e não é possível que, só um momento, não é possível que ele não saiba quem é o MBL, né? Depois desses anos todos, depois dessas últimas denúncias que apareceram aí com vínculos com grupos né, aquelas paradas lá do bigodinho do alemão, né, que a gente não pode falar aqui. Como é que é isso, né? Mas tá tudo certo. E tem outro fator também, pô, o Rubão, ele é antisionista. Eu já compartilhei alguns vídeos aqui dele falando, inclusive, sobre esse assunto, né? Daquela ideologia política, movimento político que começa com S, né? E termina com ismo. Eu não posso falar aqui a palavra, né? E, pô, essa galera do MBL é totalmente sabe? Totalmente pró-Sion, essa parada aí, entendeu? Então, assim, cara, é isso aí, cara, você vai, pô, Rubão, tu vai virar aquele mesmo político clássico, né? Tipo,
Eu não estou entrando no MBL, eu estou entrando no partido do MBL. Né? Teve uns momentos ali da live, né, que o Rodrigão ele falava umas paradas e o Rubão falava e depois falava, não, mas eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso. O negócio é que tem que derrubar 500, 1000. Mas, pô, tu é da política de prender, matar e prender? Não sou da... Não sou da política de matar e prender, não. Ué, pô, né? Não dá para entender isso. Enfim. Teve uma hora que o Rubão falou que o público estava chamando ele de facho, né? E ele falou, não, porra, se eu sou facho, por que, né? Agora você então, colando ali com o MBL, porra, vai ficar mais complicado ainda, né? Vai ficar complicado sair desse rótulo aí, né? Dessa classificação. Complicado, cara. Se você... Rubão, se tu conhece o MBL, Rubão, tu não sabe aonde tu tá pisando, cara. Pô, conselho de camarada. Tu não sabe onde é que tá pisando, cara. Então, assim, é um cara, é uma pessoa que vem se mostrando cada vez mais, pelo menos no âmbito de segurança pública, reaça, né? Bem de direita, extrema direita, um discurso muito parecido, né, com essa política né, que a gente vem falando aqui ao longo do vídeo, muito parecido com o bolsonarismo, né, sem Bolsonaro, claro, mas né, para mim é populista esse negócio, né, que eu vou salvar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, né, e é isso daí, né. E ele falou, cara, se der algum BO aí, der alguma coisa aí, ficar ruim, eu vou pra Espanha. Pô, Rubão, na Espanha tu não vai gostar, cara. Na Espanha tu vai andar ali, tu vai sentir aquele cheiro de tabaco com erva mate, se é que você me entende, né? Porque lá não tem essa política de segurança pública proibicionista que tem aqui, né? Que faz gerar organizações criminosas, né, Rubão? Pensa um pouco, né? Lá na Espanha a coisa é totalmente diferente. Lá é regulamentado, se é que você não sabe, né? Por isso que não tem esse caos todo que a gente tem hoje aqui, né? Aí vai ter gente que vai falar, não, mas as facções não vivem mais só das dorgas, né? Elas vivem da disputa de território, mas, meu amigo, sem anuência dos juízes, dos federais, né, das polícias, lá no começo, o lucro mesmo eram as dorgas. Desculpa te falar isso. Só virou o que virou hoje em dia, que teve uma mudança por causa do proibicionismo, dessa lei que a gente importou dos Estados Unidos. Só isso, cara. Estudem, pesquisem, melhor, para não ser arrogante, pesquisem, por favor, a lei seca, lá nos Estados Unidos, nos anos 40. Pesquisem, por favor, um vídeo chamado Grass. Pesquisem, por favor, como é que está hoje a política de dorgas nos Estados Unidos, né? Quase que federalizando a legalização, né? E isso você já inibe boa parte, né? Já combate. Pesquisem como é que Nova York combateram as gangues e as facções, né? Era quase um narco-estado antigamente lá, e eles mudaram tudo isso. Não estou falando que não é um país que há consumo, né, e ainda há aquele comércio ilegal. Não estou falando isso. Estou falando uma outra coisa. Eu estou comparando ao modelo que está acontecendo hoje em dia, aqui no Brasil. Né? Muito diferente de lá. E para finalizar, cara, Rubão, pô, chama o Carlos Valois, cara, para debater lá. Eu duvido você conseguir sustentar a sua narrativa. Essa política de segurança pública tua, cara, não deu certo em lugar nenhum. E eu estava esquecendo, eu falei do Tropa de Elite 1,
mostrou lá como é que é, né? Mas o negócio foi o Tropa de Elite 2. Mostrou que o inimigo é outro, né? Que o inimigo estava onde? No terno e gravata, meu amigo. O inimigo estava na burguesia, na Faria Lima, que fala que você não toma tiro de Faria Lima. Pô, que coisa, né? É ridículo isso, né? Você fala, ah, pô, tem que dar tiro ali, mas pô, ali não tem que dar tiro porque ali ninguém tá dando tiro em mim. Pô, peraí, né, cara? Pô, quem é que alimenta o outro? Quem é que sustenta o outro? Quem é que tá ligado ao outro? Né? Você não vai interligar uma coisa com a outra? Pelo amor de Deus, cara. Né? Financeiro com bélico, na prática, com confronto, você não vai interligar isso tudo? Né? Então, assim, debate com o Carlos Valois, cara. Chama o Orlando Zacconi para ver se tu sustenta aí essa política, né? Esse discurso aí, que vai solucionar. Não tem solução em lugar nenhum, cara. Essa política aí do Cláudio Castro não vai solucionar nada. Pelo contrário, especialistas dizem que complicou, né? Piorou a situação e está trocando 6 por meia dúzia, né? Porque há disputa e milícia faz a mesma função. Enfim, é isso. Debate com Hélio Luz, debate com Jaqueline Muniz. Tem tanta gente boa aqui que eu não estou lembrando aqui, que é especialista em segurança pública. Aí eu quero ver. Você não vai conseguir tancar. Você não vai conseguir tancar, cara. O próprio Pimentel, né, que não tem essa visão assim tão, né, o próprio Pimentel, né, que já falou algumas coisas. E tem um detalhe, pessoal. Não, é isso. Eu vou encerrar o vídeo. Já tá longo o vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Quem puder apoiar o canal pelo Pix, eu vou deixar o Pix na descrição. Dá o like aí se você curtiu. Tamo junto na luta. Valeu, falou.